estudamos, né, junto aí na psicanálise. Primeira turma de Londrina. Primeira turma de Londrina. Isso aí, essa glória ninguém tira da gente. É verdade, hein? Okay. Primeira turma. Nos formamos juntos, né? Passamos por aquela prova lá que, meu Deus do céu, apertada. E estamos aí, né? Já quanto? Deu 8 anos, né? Estamos medindo meio pela... 8 anos, né? 8 isso aí, anos 8 anos. Que a gente, de atendimento já desde 2015, né? Que a gente já está atendendo por causa do estágio, né? Sim. Então, começou pelo estágio. Então é bastante tempo. Sim. E aqui o nosso professor. Isso aí. E sem contar que a nossa turma levou o nome dele, né? Na formatura, sim, verdade. Levou o nome dele. Top. Então a gente tá meio que ao mestre com carinho, né? Exatamente. Nada melhor do que começar esse podcast, né? É isso aí. O nosso professor, mestre e doutor. Uma alegria estar com vocês aqui. Graças pelo convite, viu? Bom demais. Vamos lá. É isso falar aí. Um pouquinho sobre você, Ricardo. Então, eu sou Ricardo, eu sou psicanalista, né? Trabalho focado na clínica, né? E também nas horas vagas eu sou professor. Então a gente vai nessa caminhada aí e tá muito legal. Eu acho que a grande questão da psicanálise, pelo menos no meu caso, ela veio dar um norte para mim. Em que sentido? Porque todo mundo tem aquele negócio, o que eu vou fazer da vida, né? E a gente às vezes não sabe dar um nome, né? E na primeira aula de psicanálise, era tudo que eu queria estudar, mas eu não sabia dar o nome, né? Apesar de ser velho de van, de estar em terapia, eu não sabia o nome. A primeira vez que eu sentei, né? Foi aquela aula introdução à psicanálise mesmo. Psicanálise, isso aí. Era o que eu descobri, falei, é o que eu quero pra minha vida. Então, eu falei, é isso. Então, eu digo que eu não escolhi a psicanálise, né? A psicanálise me escolheu, né? Eu nasci psicanalista, né? Então, para mim, foi uma confluência das águas, assim, né? O curso, com a minha vivência e tudo, foi tão... É muito legal, assim. Então, essa vida psicanalítica de ajudar os outros nesse processo aí tá sendo muito legal. Acho que a parte melhor é aquela autoanálise, né? Que nós fazemos lá dentro, na sala de aula, né? Você sai da sala, saía da aula, né? Pensando, coisa, né? Meu Deus do céu. Foi isso aí, ó. Foi pra mim. A gente brinca que na aula tinha torta de climão, né? Passava assim, o cara falava, o negócio batia na angústia, assim, reverberava. Torta de climão. Torta de climão. Tinha uns que saía chocado, né? Lembra? Sim. Meu Deus do céu. Começo, né? Nossa, tinha algumas aulas, né? Sim. Algumas aulas que era bem assim. Eu lembro. Com os temas mais picantes. Mais picantes, né? E aí tinha uns que saíam meio assim, meio... É verdade, Lembra? A nossa turma era bem legal e ela era bem grande também. Uma das mais legais que eu vi. Muito unida, foi, muito né? divertido. A primeira experiência também. Foi muito boa aquela turma. Muito boa. E aí um negócio que ficou gravado assim na minha mente é que nas aulas, sempre quando a gente falava de família disfuncional, né, sempre falava da grande família, daquele programa Grande Família. E querendo ou não querendo, né, na sala de aula e conversando, a gente via que despontava quem se identificava com o que ali naquela grande família. É isso aí. E aí eu falei, caramba, e é isso aí mesmo, né? Tipo, você vai olhando e fala, cara, vamos ver aí, vamos conversando, né? E então essa experiência assim na sala de aula, né, na cadeira ali para aprender psicanálise, na escola de psicanálise, para mim foi fundamental essa autoanálise, né? Eu achei interessante, você falou de família, né, pegar esse gancho. Isso. Eu lembro que teve uma aula e foi antes da aula de ética. Sim. E aí aquela aula, sabe, que você fala assim, nossa, agora eu vou analisar a família. Agora eu vou, domingão me espere. Eu cheguei pra minha mãe, né? Minha mãe é mais... Cheguei pra minha mãe e falei, né, aí por isso, nossa, mas virou aquele negócio. Eu lembro até hoje, ficou super bravo. Sim. Aí depois, na outra aula seguinte, acho que foi, não lembro qual que foi o professor. Aí foi da aula de ética. Sim. E aí falou assim, olha, vocês não podem fazer análise com os familiares. É uma tentação isso, hein? É uma tentação, porque é interessante, você sai da aula, parece que abre o teu olho, né? Você começa a analisar as pessoas, é incrível. Você começa a pegar aquilo lá que você aprendeu e você vai colocar em prática. E pra mim foi muito engraçado quando falava o seguinte, até que... acho que foi com você mesmo, falou da
selvagem, né? De sair analisando tudo. Psicanálise selvagem. É isso aí. E tipo assim, como desligar? Depois saía da aula, no meu caso, eu falei, quem é perverso? Quem é neurótico? Quando falou neurótico, eu já dancei um break na galera aí, né? Vamos lá. E também nesse negócio de não faz com a família. Então eu começava qualquer conversa com a minha esposa, ela já, você não tá me analisando, não. Eu falei, não. Não, mas lá tava, né? Mas tava, lógico que tava. Gente, é no automático. Aquela mentirinha não tem jeito, branca. É automático. Né? Tudo é psicanálise agora nessa casa, né? Toda fala você analisa. Eu vejo que automático, né? É que nem o cabeleireiro que vai olhar alguém, olha o cabelo, o dentista olha o dente da pessoa, né? Sim, num grupo de conversa, e o analista ele vai ter escuta, né? Ele vai escutar e vai guardar pra ele, né? Ele ocupa o lugar do vazio mesmo, né? E esse negócio do lugar do vazio, eu acho bem interessante. Foi um dia que eu tava no churrasco. Então, olha só. O churrasco, que eu gosto do churrasco é acender a churrasqueira, né? É um momento meio Nero, assim, sabe? Aí eu tô ali e tal, fazendo um negócio e tal, né? E aí, estamos conversando, papo vai, papo vem, de repente uma pessoa tava ali, e eu servindo carne, comendo, a pessoa chega e fala assim, não, porque eu sou meu pai de saia. Eita, nós. E aí escapou, né? Tipo, ato falho meu total, ela entrega, ela dá um ato falho, eu solto o outro. Eu falei, você é feliz com isso? Ixi, torta de climão desce também de novo. Uau! Claro que antigamente, isso aconteceu um ano e meio, mais ou menos, mas tipo assim, antigamente eu ficava mais ligado, querendo ouvir alguma coisa, mas o que me surpreendeu é que eu tava totalmente desligado, né? Tipo, desliguei a chave do psicanalista ali, tô servindo churrasco. Quando a pessoa solta, eu dou aquela devolutiva pra ela, e aí, o queixo da pessoa começa a rebolar, o olho encher de lágrima, né? Porque até, como o Freud diz, que o inconsciente ele não é escondido, né? Você não consegue esconder, ele se expande, né? Ele se expande. E o negócio começou a expandir e era questão de família. E você vê como tá a questão de família tá tão enraizada na gente que ela vai soltando, né? E você começa a olhar e tipo assim, uau, precisava logo vir o Édipo, logo agora, assim, me visitar, comer um churrasco com a gente. Então, pra mim, assim, mas é um exercício de você também andar e mais relax também, porque eu também não sou responsável por curar ninguém. Sim, a gente não é, com certeza. Tem um analista, acho que é o René Kais, que falava isso, né? A família sendo o lugar do sucesso, do fracasso, da autoestima ou da depressão, né? É o lugar de formar pessoas vencedoras ou não, né? Porque família vai ter papéis a serem desenvolvidos, vai ter os lugares de cada um. E quando começa a escutar a família, vamos começar pela família então, escuta, né? A gente vai começar a ficar mais claro o papel de cada um na casa. E dá vontade de interferir, né? Tipo, para salvar alguém, por exemplo, né? Que é oprimido, papo de lixo da casa, por exemplo, né? Então, tem muito disso, né? É complicado, mas uma coisa que pra mim também, assim, quando fala dos papéis, né, tal, e a gente sempre procura salvar o oprimido, né? Sim. E meio que tentar expurgar o opressor do rolê. Quando na realidade todo mundo precisa vir pro divã, né? Todo mundo precisa vir sentar e fazer terapia. E nessa questão vem muito uma charge que andou soltando aí que é o seguinte, que a pessoa chega e fala, acabei de sair da terapia, tô chegando em casa, e o psicanalista, eles vão acabar com a minha sessão de hoje, né? Bem mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? Então, essa dinâmica familiar, ela conta muito, porque é o ambiente mais próximo que a gente tem de formação, né? Primeira sociedade, né? A família, né? Que prepara ou não para o resto da sociedade depois, né? Sim, Freud mesmo falava isso, né? A questão da formação, tudo vem da família, não tem isso. Tudo surge da família. Mas tentando assim, né, apimentar, para quem que a gente vai pegar agora primeiro? Pai, mãe, filho? Não, eu acho assim, a gente podia fazer aquela autoanálise, né, sobre a família, por exemplo, né? A família contemporânea hoje. Sim. O que é a família contemporânea? A gente sabe que existe, na minha visão, até estava comentando, né, agora há pouco com o Ricardo Baracho, eu estava falando, na minha visão, a gente vê três modelos hoje. A gente encontra esses modelos dentro do consultório,
que é aquela família saudável, que não é a perfeita. Funcional, né? Que funciona, que tá ali. Que funciona, que sabe gerenciar, tem uma boa comunicação, tem problemas, mas sabe gerenciar os problemas, né? Tem as dificuldades, sabe enfrentar junto a dificuldade, né? Então são aquele casal que trabalha junto e os filhos, né? Isso transfere para os filhos, reflete neles. É isso aí. Eles pensam também nas crianças, né? Nos filhos, na formação deles. Existe aquela família também, a família em crise, né? Sim. Nós comentamos a família em crise. A família em crise é aquela que não tem na verdade a comunicação é falha, né? Há desentendimento, aquela questão do orgulho, sabe? Um quer ser melhor que o outro. É aquela discussão que a gente sabe, aquela família que vive em crise em tudo, não consegue gerenciar as coisas junto. Sim. Eu vejo a família, a última visão familiar seria aquela família adoecida. Que aí é essa que já está falindo, né? É aquela que está a ponto da separação, é aquela que não há mais comunicação, não há mais conversa, é aquela que não há mais interação entre a família, os filhos olham ali naquele fogo cruzado, não entende o que está acontecendo, há choro, dor, tristeza, mágoa, ressentimento, né? Então eu vejo a família adoecida é essa. E a gente está dentro de uma sociedade com esses 3 modelos, né? E hoje Bauman fala, né, sobre a sociedade líquida, né? O amor líquido. O amor líquido. Eu gosto muito dele, porque ele mostra essa sociedade líquida que nada hoje dura mais, né? Não é aquela sociedade mais sólida que a gente veio. Nós viemos dessa sociedade, dos pais, que era algo mais sólido. E hoje nós estamos numa sociedade que é mais líquida. Então tudo passa, tudo é trocado facilmente, né? Nada dura, não deu certo, vamos trocar, não deu certo, acaba, finaliza. E aí é uma sociedade hoje adoecida, na verdade. Hoje a gente encontra as pessoas adoecidas. Mas da onde que vem o teu problema? Família. Da família. Pai, é mãe. É o esposo, é a esposa. O filho ali, em crise, né? É meus pais, ou meus avós. Até avós a gente vê, né? Entrando na parada. Familiar, meu irmão, minha irmã. Isso. Então é o que a gente encontra por aí, né? E tem, eu não sei, pelo menos a minha experiência, tipo assim, como irmão mais novo, né? A minha experiência como irmão mais novo, eu recebi algumas informações dos privilégios, né? Tipo assim, o papai e a mamãe foram mais rude com a minha irmã mais velha, mas, né? Com o irmão do meio, mal menos, e comigo já abandonou, né? E aí fica aquele negócio, né? Como a irmã mais velha é a heroína, o do meio é o que deu, né? O herói da resistência. E o mais novo é aquele que, ele surfou uma onda mais tranquila, né? Ele já estava na severidade descendente do pai, né? Não era mais ascendente, né? Descendente. É descendente, então... também tem essa questão, né? Filhos que apresentam alguma patologia, né? Que requer um pouco mais de atenção dos pais, né? Isso gera um pouco de conflito com os outros irmãos também, né? Você roubou toda a minha atenção, que era meu, agora você pegou. E fica aquela briga, né? E se os pais não conseguem administrar isso, né? Essa coisa dos irmãos e tudo, essa funcionalidade da família. Mas eu acho que é muito interessante, eu queria até explorar duas questões, assim, até que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa eu queria pedir para você explicar um pouquinho sobre a questão dos vínculos, né? Então, por exemplo, como que vai criando os vínculos na família, né? Desde a amamentação, daquela questão do olhar e tudo, né? Porque o vínculo junta a gente, né? E a falta de vínculo nos separa, né? Então, para a gente poder conversar um pouquinho, fala um pouquinho pra gente desse vínculo aí da mãe, do bebê, dessas coisas. O Lacan tinha uma frase, né, que ele falava que o ser humano se constitui na relação com o outro, né? Então, de todos os seres que existem no planeta, o ser humano é aquele que mais depende do outro. Então, a gente fica pensando assim, acho que 2 perguntas, né? Por que alguém vai se casar? Parece que é estranha essa pergunta. Por que alguém vai fazer uma família? E por que alguém quer ter um filho? No final, tudo tem a ver com a questão do outro mesmo, né? Por que rede social dá tão certo, no Brasil principalmente? Porque a rede social é um meio de se conectar com o outro. Quando eu posto alguma coisa, eu espero que o outro olhe,
eu coloco uma selfie, quero que o outro olhe. Por que eu preciso que o outro olhe as minhas coisas, né? Acho que eu tinha que me alegrar sozinho com isso, né? Mas a gente busca esse outro, né? Então os vínculos têm muito a ver com isso, né? O vínculo ele acontece e ele permanece porque a gente vai ter essa questão do outro ali, né? Essa aprovação, esse amor, esse ser desejado pelo outro, esse ser gratificado. Sim. Então as famílias vão se unindo por isso. O que acontece que aí, como a Sibeli bem colocou, né? A família que tem problemas, a família disfuncional muitas vezes, é porque a pessoa que nasce, ela é levada a se encaixar no desejo de um outro. Quando a família é bem patológica, né? Sim, sim. E a pessoa ali é um outro, na verdade, né? Sim. E quando a família não consegue entender essa diferença, isso complica muito, né? Então, se você for ver muitas vezes a família, ela acaba se constituindo numa base muito egoísta, né? É para poder atender a minha expectativa, para poder atender a minha falta, né? E ninguém tem que preencher falta de ninguém tem que fazer outro feliz, né? Pode parecer estranho colocar isso, né? Porque a gente aprende o contrário, né? Enfim, né? Aquela questão de eu ser resposta para uma falta de alguém, né? Então o vínculo acaba sendo muito forte nos dias de hoje, por incrível que pareça, um mundo tão individualista, né? Mas esse vínculo ele tá agora na rede social, né? Busca-se muito isso mesmo hoje, sim, né? Sim, é que nem o Forbes fala, né? Que a gente é escravo do desejo e da expectativa do outro desde que nascemos, né? Isso. Então, por isso que numa análise, o analisando ele é levado a se escutar, né? É muito comum que ele pergunte o que o analista pensa, né? Mas não, você vai ver o seu pensamento, né? Até porque o sujeito suposto saber está no próprio analisando, né? Não no analista, né? Então isso é bacana quando a pessoa se apropria da sua essência, quando ela se afirma em meio a tanta coisa. Ela não vai ser aquela pessoa que vai ser produção em série, né? Todo mundo igual, né? naquele lugar. Ela se apropria da sua essência. Só que isso abala o grupo, né? Então, voltando a falar do vínculo, o vínculo pode ser abalado pela diferença muitas vezes também, né? Sim, sim. Tem uma outra questão que eu vejo que é muito... Eu até quero usar um paralelo que o C.S. Lewis fala, né? Que tudo que a gente vai discutir, nós precisamos ter duas métricas. Isso. Né? A primeira é o que é cardial e o que é periférico, né? Então, às vezes a gente trabalha o que é cardial, ou se não, como, se não me engano, Rui Barbosa dizia, a gente discute muito rótulo e pouco conteúdo, né? Então, as pessoas hoje, até dentro da família, falam, não, é o meu lugar de fala. O seu lugar de fala é em relação à sua vida. Isso. Né? Porque a minha fala representa quem eu sou, eu não tenho fala para os outros. Isso. Né? E essa questão toda trabalha muito o vínculo, né? Uma questão que eu lembro que me tocou muito, porque na época que eu fui fazer a supervisão, né? Supervisão, que eu comecei a atender. Dos casos clínicos, clínicos. E eu queria atender mães que estavam grávidas. Isso. E que passaram por traumas e violência obstétrica e por isso tiveram cesárea e agora estavam no caminho do parto humanizado, natural e tal. E nesse processo, uma coisa que ficou muito, muito forte para mim foi a questão de a pessoa olhar e dizer o seguinte: quais são as informações que eu tenho sobre parto, né? Tenho essas e essas e essas. Mas essas informações que eu tenho, propriamente, elas não podem definir como vai ser o meu parto. Né? O meu parto é uma experiência única, original, exclusiva. Claro. Né? E esse processo do nascimento, né? Dali que eu fui trabalhando, foi simplesmente dizer que parto não é sofrimento. Parto é dor. Sofrimento é dor no rim. Né? Parto é uma dor, ela vem e ela passa, né? E trabalhando sobre isso, e a pessoa elaborando a sua própria dor, ela elaborando a sua própria história, ela se autorizando. Né? É isso aí. E ali ela foi, e tipo assim, dos casos, tipo, que eu peguei disso, que foram 2 pessoas, né? Assim, logo de cara, as 2 vieram de cesárea, né, com todo o negócio, e as 2 tiveram parto natural humanizado, sem anestesia, sem nada. Por quê? Porque ela se autorizou a viver a própria dor. Ok. Né? E criou esse vínculo com o filho, né, de dizer, olha,
eu consegui, você foi uma superação para mim e tal. Então foi bem interessante essa coisa, né? E aí, pensando a partir disso, eu enxergo que, pelo menos nos Estados Unidos, aqui não tem nem tanto isso, mas nos Estados Unidos tem aquela rejeição ao amamentar, né? Então, tipo assim, a criança nasce, a mãe já sai com um produtinho para dar na boca da criança. E não amamenta, de fato, de dar o peito, né? Para mim isso também atrapalha um pouco o vínculo, né? Lá na frente, isso vai reverberar em alguma coisa. A gente precisa do vínculo para ser alguém, mas precisa desvincular para ser alguém também, né? Então, são os dois movimentos, né? E realmente, essas primeiras vivências do ser humano, elas que são as que mais marcam a gente, né? Que depois eu questiono, assim, aquilo que eu criticava no pai e na mãe, por exemplo, faço igual, né? Aquela velha conversa que o pessoal comenta, né? Mas é bem por isso mesmo, né? Que as primeiras marcas da gente são representações muito fortes, né? E isso é difícil de mudar, é possível, né? Mas elas marcam muita gente. Aí eu ficar realmente ali numa situação que eu posso me atrapalhar muitas vezes, né? Porque aquele outro fala na minha cabeça, né? E eu não quero ser uma pessoa ingrata, não quero ser uma pessoa que esteja matando alguém aqui, então eu fico refém desse desejo do outro, né? Então, acho que a grande questão do vínculo, ele é fundamental para me constituir como indivíduo, mas eu tenho que desvincular para ser um indivíduo também, né? Porque senão complica muito, né? Eu sempre lembro, no consultório tem muito disso, né? Uma vez atendendo uma pessoa que tinha uma criança, né? E aí eu falei para ela, olha, pelo que eu vi da tua filha, acho que é bom ela começar o processo terapêutico, né? E ela falou assim, vou ver o que a mãe pensa sobre isso. Eu falei, mas você que é a mãe da criança, né? Você que pode resolver isso, né? Então ela foi buscar esse aval, né? E a mãe falou o quê? Não faça, né? Não busque isso, né? Então isso é muito presente hoje, embora é uma questão líquida da sociedade de hoje, exatamente, mas o vínculo está muito aí ainda, muito forte, né? Porque a rede social, ela fez tirar um foco daquele vínculo clássico, né? Mas ela está aqui o tempo todo, aquele vínculo, né? E quando uma vez fui dar uma palestra num lugar que foi tirado os celulares da galera assim, o pessoal ficou mal durante meia hora, porque não tinha celular. Sim, um dia eu fui dar aula, eu desliguei o Wi-Fi, o pessoal ficou meio assim, aí eu comentando, né, numa aula lá na UEL, pra professora, eu falei, um dia eu fui dar aula, a galera tá muito conectada, eu desliguei a internet, ela falou, nossa, como você é malvado. Eu falei, não, só queria atenção. Isso. Mas é muito interessante essa questão de... E a família legal é aquela que deveria favorecer a autonomia nas pessoas, né? Favorecer a pessoa a saber caminhar. Quando um teórico da psicanálise, o Winnicott, falava, né, do brincar, por exemplo, né? A criança que brinca é a criança que traz a mãe com ela, né? A criança que não brinca, ela é muito enjoada, ela não consegue brincar, porque ela tem que ter o olhar de alguém para ela se sentir segura e brincar aqui, né? Mas o brincar é você levar essa pessoa com você vai com ela, né? E então é importante esse favorecer dessa autonomia. Você vê criança que cresce muito doente, né? Assim, é um tal de imposto de saúde toda hora, é muita doença. E você vê que às vezes é os pais que implicam isso na família, assim, aquela doença excessiva, né? A criança cresce hipocondríaca já, né? Eu acho que é a criança super protegida. Demais da conta, demais da conta. Tem muito disso hoje. Demais. Principalmente, eu acho que até na nossa sociedade hoje, aquele medo de sair fora, né? É. Porque na nossa época era a rua, né? Era a rua, a gente brincava. Né? Aquela relação saudável, aquela brincadeira, não tinha perigo, não tinha nada. Hoje você tem medo de largar na rua. Tem medo. Hoje as casas estão dentro de condomínio. Sim. Até mesmo dentro do condomínio você fica meio assim. Demais da conta. E aí vem aquela super proteção. E que gera desamparo, né? Porque o pessoal pensa que desamparo é quando não se dá atenção. A atenção excessiva gera desamparo também. Porque a pessoa costuma ter sempre alguém com ela ali. Então ela não tem segurança em si. Já é desamparada a pessoa com isso, né? Então ela vai evocar e convocar muito o outro. Aí vem a pessoa possessiva, que não sabe lidar com frustração. Que precisa da aprovação de aprovação de alguém, diante de um não quebra tudo, né? Então essa coisa toda, né? E tem as relações doentias que partem a partir dessas práticas, né? Sim. Por exemplo, só pensando historicamente, né? Até a chegada do iluminismo, né? Tudo estava sob a tutela da teocentricidade, né? Então tudo era Deus, tudo era regido por Deus, pela igreja e tal. E já no iluminismo vem a questão do humanismo. Isso. Só que, se a gente for perceber
bem, né? Que é esse antropocentrismo, o homem como centro da coisa, né? Da vida, não é o homem da sociedade, é o homem gregário, como diz Freud, é o homem indivíduo. Então é tipo assim, olha, eu quero que você pense, desde que seja como eu, né? A gente sai de uma opressão e cai em outra. É isso aí. Né? Que é essa opressão de fazer com que o outro seja a extensão do meu eu. Isso. Né? É isso aí. Então é a questão, tipo, meu filho não é extensão do meu eu. O filho não é pra nós, né? O filho, embora seja nosso, ele não é nosso, né? Sim. Mas tem filho que vem ao mundo pra reparar alguma coisa, né? Pra salvar casamento, ele vem com alguma função, né? E quando esse é induzido nele, direto ou indiretamente, ele já fica ali, né? E quando ele tem uma oportunidade de ser ele com alguma situação, ele não consegue fazer isso, né? Ele não consegue ter essa renúncia, né? Esse luto a ser elaborado, né? Porque o luto tem a ver com renúncia, né? E a pessoa não quer renunciar, né? Sim. Então é importante essa questão da gente favorecer. O vínculo é importante, porque eu me constituo através dele, mas eu me desvinculo para poder andar, né? E aí você vê, por exemplo, essas fases de transição na vida, né? Na nossa época tinha festa de 15 anos, o exército, a faculdade, né? Que alguns não conseguem fazer isso muito bem hoje, né? Não conseguem fazer isso muito bem, né? Aliás, não faz nada sem acionar algumas pessoas de modo excessivo, né? Isso. E é difícil, né? E tem também a questão, né, da mídia, da popularização, toda aquela questão, né, de estar, de ser, de aparecer. Isso. Né? A família que imita a outra família na internet. Demais. A internet é o que mais tem, a família perfeita. Sim, bem perfeita. Né? Às vezes vai lá, tá brincando ali, aí bate uma foto, você vamos pra dentro. Não, é só para postar a versão feliz. E a internet acabou dando autoridade intelectual para quem não tem nada, né? Né? Não, porque, por exemplo, lá tem os pais perfeitos. Sim, que são perfeitos. Que são aqueles pais que nunca tiveram filhos e são perfeitos, porque eles falam de paternidade, de maternidade, como se fosse a coisa mais resoluta na vida deles. Tipo, não, né? E você olha e fala, não, então aí eu lancei uma frase, né? O pai perfeito é aquele que nunca teve filho. Porque o pai sem onipotência é complicado, né? Sonipotência. Essa onipotência é horrível. E aí hoje é aquele negócio, vamos lutar pelo quê, né? Quando fala pelo lutar pela família, e é uma coisa que eu penso o seguinte, quando a gente fala sobre suprir a casa, né? Suprir a família, muitas vezes a gente só está pensando na questão material mesmo, né? Não está pensando numa questão afetiva. Então, por exemplo, a gente tem um pai, e não estou desmerecendo, super trabalhador, produtivo, que está no chão da fábrica, que está arrebentando. Então ele é o dono dos boletos, ele é o dono das coisas e aí ele chega em casa, ele não tem essa aproximação e a mãe é aquela que sai correndo para tampar buraco, né? Porque além de tipo assim, quando falam o seguinte, você é o quê? Sou do lar, como se não fizesse nada. Tipo, o que você fez hoje? Só ficou com as crianças? Caramba, fica com as crianças o dia inteiro pra você ver como é que é o rolê, né? E aí a gente vai relegando o quê? Então, o pai é aquele que vai trazer dinheiro, vai pagar conta, e a mãe é aquela que vai criar as crianças. É o modelo tradicional, né? Que vem. Isso. Né? E para mim, por mais que ele seja tradicional, não quer dizer que ele funcione. Não, porque hoje também não é assim, não é essa realidade. Não, essa realidade. Tem várias maneiras de família. Exatamente. Modelos existem de várias formas. Mas pensa o seguinte, ainda querendo ou não querendo, nós aqui somos aquela geração onde o pai saía para caçar e a mãe cuidava da cria. Nós somos aquela geração que veio de um tempo, entendeu? Antes tecnologia, depois tecnologia, que mudou tudo. Nós passamos por essa transição. Sim. Nós sentimos toda essa transição. Não é? E querendo ou não, afetou isso daí, né? Hoje a sociedade contemporânea é completamente diferente daquilo que a gente veio. Só que geralmente as pessoas não seguem, nós não seguimos, a maioria não segue aquele padrão. Sim. Nós somos influenciados pelo meio. Pelo meio. Pelo meio com certeza. Pelo meio tecnológico, igual né, o Baracho falou. A internet é o maior influenciador hoje. Todo mundo quer ser perfeito, ter a vida perfeita e postar a vida perfeita. E se eu não me encaixo nisso, eu sou estranho, né? Exatamente, tem que mostrar. Mas nos bastidores... Tem uma rejeição. É outra realidade. E é interessante quando alguém hoje em dia fala que não tem rede social. Nossa, não tem rede social... não tem, Então qual o problema, né? Quem te enxerga? Exatamente. É tipo Você não tá sabendo um CPF ter rede social, né? De tudo, do mundo.
É sem CPF que não tem rede social, né? É interessante isso. E falando de vínculo, né? É interessante porque assim, a família deveria realmente mostrar para os seus filhos que eles têm que gozar, ter alegria além da família, né? Então é esse momento, né? Mas quando não consegue ver isso, atrapalha muito, né? Fica uma pessoa, fica difícil, né? Sim. Mas isso que você falou, Sibeli, é bem verdade. Então esse ceder a essa pressão que a gente acaba tendo que fazer isso mesmo, né? E perdemos coisas muito importantes nesse meio de tempo, né? Então... É aquela questão, né? As pessoas vivem mais pela aparência, né? Pela internet. Ali elas querem mostrar, mas na realidade, dentro do lar mesmo, elas não se preocupam, né? Em trazer aquela realidade para dentro. Sim. Você quer mostrar uma família perfeita? Claro, família perfeita não existe. Não. Mas você quer mostrar um modelo bom, né? Um modelo que você queira apresentar a outras pessoas? Então viva esse modelo dentro de casa, né? Seja o marido perfeito, seja a esposa, então, né? Seja um pais para os filhos, né? Aqueles pais realmente que leva a criança, que faz isso com a criança, faz aquilo com a criança. Que autoriza a criança. Que autoriza. Exatamente. É duro que a gente vê no dia a dia da escuta as pessoas que propositadamente até demoram para voltar para casa, porque a casa é um inferno, né? É muito difícil, né? Eu já vi relatos de pessoas que fazem hora extra para demorar mais para ir para casa, né? E a pandemia preocupou esse pessoal, porque teve que ficar em casa, né? Então não tinha essa coisa naturalmente, então teve que olhar, né? Então o lar deveria ser um lugar de refúgio, né? Interessante assim, né? É interessante pegar esse gancho da pandemia, porque depois desse momento, na pandemia, na verdade, foi a maior procura para terapia. Foi, demais. Tá foi o maior problema entre casais. Casais, crise, porque parecia assim, opa, mas eu não te conheço direito. É isso aí. Tá ali há 20 anos, aí de repente a crise começa. Tá ali há 30, 40, mas a crise começa. Por quê? Porque os dois estão ali, tendo que conviver, né? Sim. Essa falta do convívio refletiu pós-pandemia. Tanto de divórcio que teve, é absurdo. Separação, crise familiar, filhos em crise, porque aumentou também a procura por crianças, né, na terapia. Sim, aumentou bastante. Muito. E aí vai. E outra coisa. Uma série de problemas. Porque, por exemplo, a sociedade ocidental, ela é materialista. E com isso eu não estou falando nada contra, não. Estou falando que é um dado. É um dado social, um fato social. Ela é materialista. Então, hoje a gente vai pensar primeiro em comprar uma calça nova, em adquirir alguma coisa, ou do que ir para uma terapia para gerar algo, né? Então, porque, por exemplo, quais são os livros mais vendidos? Não quer dizer que são os mais lidos, né? Então, porque não se gera, né? Tem aquela capacidade, comprei o livro, então quer dizer que pressupõe que eu já tenho conhecimento do livro só porque eu comprei, eu não gerei algo, né? Isso. Então, aí nesse sentido, uma coisa que eu vejo muito complicado nos dias de hoje é essa coisificação, né, da família. Então, por exemplo, hoje se você não entende os papéis, a família é só uma coisa. E se ela é uma coisa, a gente age por demanda e não por princípio. Né? Se eu ajo por demanda, então eu pago conta, eu levo o filho na escola, eu lavo louça, eu ponho roupa, eu faço isso, eu faço. E quando eu ajo pelo princípio e não pela demanda, eu foco na relação. Isso. Né? E eu focando na relação, eu preciso pensar no quê? No diálogo, na vulnerabilidade, de eu como pai sair desse ambiente da onipotência. Isso. Né? Então, esse processo de acessibilidade um ao outro, né? De ter um coração inclinado ao outro, para um diálogo, para ter tempo junto, porque saber que não é porque eu proporcionei algo para o meu filho, eu fui um bom pai. Né? Se eu proporcionei algo, não, eu tive uma vivência com ele, né? Eu tive o mínimo de vida mesmo, de partilhar de vida. Então, por exemplo, conversando um dia, eu estava sentado, eu olhei pro cara e falei, você já falou que ama o seu filho? Ele falou, eu não. Por quê? Eu não convido meu pai. Então, aí leva pra frente, né? E até vou abrir aqui, né, a sessão de terapia. Até um dia, na terapia, tava nós dois lá, né? E
E aí você mandou essa, pô, é porque você é seu pai melhorado, né? Que é quando eu sou, tipo, mano, legal, tem coisa do meu pai que eu não quero, mas eu preciso aprender a enxergar algumas coisas que eu quero. Claro. Né? Então eu sou meu pai melhorado, então não é porque meu pai fez isso, aquilo outro, vai se repetir em mim. Né? Eu preciso dar um basta nisso. Né? Então, por exemplo, como eu já tive na clínica atendendo também pessoas que têm dificuldade de se expressar. Por quê? Porque não vem da referência. Vem de um lar onde não se investiu na relação. Isso. E sim nas demandas, naquilo que tinha que produzir. Então, por exemplo, se você levar a sua família pela demanda, porque é um organismo, então ele tem que funcionar direitinho. Se você só se preocupar com que ele funcione na questão do dia a dia, ele vai funcionar. Mas na questão orgânica, da relação, onde essa troca, né? Esses vínculos são estreitados e a criança, enfim, o filho, o pai, eles recebem, de fato, essa autonomia de viver quem ele é a partir da sociedade que tem. Né? E tem uma questão seguinte, que antes de pandemia e tudo, um dos maiores incidências de divórcio era quando os filhos passavam na universidade e iam para a universidade, saía da casa do pai. É isso aí. Ninho vazio. Ninho vazio. É o ninho vazio. Ninho vazio. Aí a mulher vai ter que deitar com o marido dela, não mais com o pai dos filhos dela. Ok. E o cara vai ter que deitar com a mulher dele, não com... Dependendo da casa, isso complica. Né? Essa questão do vínculo também, ela acaba sendo prejudicado quando não se respeita na família a diferença que cada um vai ter, né? Que às vezes os pais falam assim, mas eu ensinei igual para todo mundo aqui, são diferentes? São diferentes, né? São. Que o modo como a criança apreende aquilo, verbal ou não verbal, é muito dela, né? E aí acontece uma coisa horrível na família, que é a comparação, né? Tá vendo o seu irmão? Você tem que ser que nem ele. Tá vendo não sei quem? E a comparação é a mãe da infelicidade, né? Porque é o que eu não tenho versus o que eu tenho, né? É difícil isso, né? A pessoa fica num lugar onde o que realmente é dela não é valorizado, porque é comparado, né? E isso gera rivalidade na família, né? E quando alguém na família começa a querer crescer, por exemplo, incomoda os outros, todo mundo nessa casa pode fazer alguma coisa. Quando é o fulano, não pode. Ele tem que esperar, ele tem que ceder, ele tem que ficar quieto, né? Exatamente. Eu acho que essa comparação, pegando um gancho na comparação, aí a gente traz também novamente para esse momento. Eu acho que a comparação, o reflexo da comparação hoje é justamente essa questão de você se comparar com o outro. Né? De você se olhar com o outro. Eu atendi adolescente, né? Uma vez, que é linda, maravilhosa, mas se achava gorda, se achava feia, porque não era igual aquelas pessoas que ela seguia no Instagram. Então. Aí... Sabe, absurdo. Meninas que estão assim em crise porque se acham horríveis, feias, porque não é aquele modelo. E meninas que imitam outras meninas. E por aí vai. Mas da onde que vem? A comparação. Porque querendo ou não, a gente também veio de uma geração de comparação. Os pais, a nossa época era muito isso. Olha lá, o fulano fez isso, olha lá, o filho do outro é isso, olha lá, o outro estudou, olha lá, o outro tirou e tudo que uma você nota fazia melhor que a sua. Não tava bom, né? Mas tem um negócio que esse final de semana eu passei, que eu lembrei muito de uma aula, e aí eu até queria pedir pra você replicar. O quê? Que foi muito legal. Um amigo meu tá saindo da cidade e tá migrando pra morar em sítio. Sim. E aí ia comprar uns carneiros, comprou uns carneiros, então precisava cercar, passar um alambrado. E para passar o alambrado eu preciso colocar o que no chão? Estaca. A estaca, é isso né? aí. E é muito fácil colocar estaca. É isso aí. Mas qual é o problema da estaca depois? É tirar a estaca. Isso, né? o destaque, né? Isso, eu queria falar um pouco dessa. Essa sua fala é sensacional. A gente usava em palestras isso, né? E no final tinha uma imagem de uma cerca, né? Com os mourões, enfim, as balaústras, né? E eu perguntava na palestra, o que é isso aqui? Balaústra, mourão. E alguém falava estaca, beleza. E eu pegava pessoas que viessem à frente para fazer papel de estacas, né? Fica uma de cada lado da outra aí. E aí eu pegava ali e tirava uma estaca do meio das outras, né? Destacava, né? Isso. E aquilo gerava incômodo nas demais, que elas puxavam. A gente pensa destaque às vezes num modo muito arrogante de se aparecer, mas um destaque enquanto sujeito, né? Eu sou diferente, né? Nem os gêmeos são iguais, né? Então essa questão da palestra era isso. Somos estacas e muitos ficam na estaca, porque se vai se destacar o negócio complica, né? E aí, pegando o gancho com o processo de análise,
a análise leva o indivíduo a se destacar, né? Sim. Que vai incomodar a família muitas vezes. Depois da terapia ele mudou, ele não tá mais bom. Mas bom pra quem? Bom pra ti ou bom pra ele mesmo, né? Para suas neuroses, pra suas neuroses, parou. Eu tinha ganho secundário com ele, agora não tenho mais, né? Enfim, né? Então, o destaque, bem colocado pelo Cadinho, é muito fundamental. E os princípios, né? Os princípios. Porque eu vejo o seguinte, a primeira coisa que pra mim, eu vou brincar, que é a movimentação do destaque. O que é? É a sua referência. Isso. É importante. Então, por exemplo, quando eu comecei a clinicar, querendo ou não querendo, eu pensava, o que o Baracho faria aqui? Ok. Por causa da referência. Ok. Né? Então, muitas coisas a gente vai carregar desse ambiente. Sim. Né? Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, toda vez que eu faço alguma coisa de conserto, de arrumar, sou filho do seu Chico Inácio mesmo. Por quê? Porque é uma referência boa. Sim. Né? Então eu falo, então essa referência é legal, mas eu não posso ficar escravo a ela. Isso. Eu tenho que, a partir dessa referência, me alavancar, né? me destacar para viver a minha essência. Isso. Porque, cara, eu tô ali, mas e se eu não quero ser um mourão que fique preso ali? Né? Se eu quiser ser um mourão voador, se eu quiser virar um pedaço de lenha para queimar. Isso. Né? E eu acho que também a gente precisa ter esse olhar para os nossos filhos. Porque eu não sei vocês, com certeza passaram por isso, mas atendendo, principalmente essa semana e a outra, os meus pacientes adolescentes surtaram. Por quê? Época de Enem. E vestibular. O caboclo com 17 anos de idade. Tem que escolher. 18 anos de idade. Tem que escolher o que vai fazer por toda a vida. Né? Coisa que os pais querem muitas vezes, não a pessoa em si, né? É a influência também por trás que pesa. Não é nem na escolha dele, eu acho que é o que vem por trás. Essa projeção no filho, exatamente, né? Tipo, projeção de... E aí, o que você decidiu? Não, isso não é melhor pra você, não. Isso não dá dinheiro. Isso! Não, aí isso fica assim, não, se você, dinheiro. Você tá vendo esse celular aqui? Se você for fazer, sei lá, biblioteconomia, não sei, curso que eu não conheço, você nem sei o quanto ganha. Você nunca vai ter um celular desse. Né? Mais ou menos te condicionar às minhas travas. Então, por exemplo, pensando o seguinte, quando eu falo, não é porque eu não consegui que você não vai conseguir. Né? Então, a ideia, em vez de ser algo, se alavancar, tipo, não, vai embora, seja você seu... Isso. E é interessante que depois de um tempo, quando eles entram na faculdade, isso é algo muito comum hoje. As pessoas abandonarem no segundo ano. Sim, né? Larga. Não é isso, porque elas chegam a ter uma certa autonomia aí. Sim. Não deu, não consigo, eu vou passar para outra. Será que não é o destaque? Quem sabe. E se começou a se enxergar como um indivíduo? Com certeza. Porque tem aquele processo do sexto mês. Por causa da influência também do meio dele. Ele tá ali, ele tá vendo, poxa, não é a minha praia, né? Não é o meu talento, eu não vou conseguir fazer nada aqui, não é o que eu quero, tô infeliz aqui. Aí ele já tem uma voz, ele tá num meio diferente, numa turma diferente, né? Que já tem autonomia, que agora já tá começando a saber o que é. E aí é isso daí que você tá falando. E trazer muito a responsabilidade do investir na relação dos pais mesmo, sabe? Né? Porque teve uma vez que ato falha de novo e pega, né? Ato falha é aquela coisa que você não queria falar e falou. Né? E tem fundamento. Tem todo. Né? Mas, por exemplo, um dia eu cheguei numa casa, tava na churrasqueira. Tava o pai da família na churrasqueira. Na churrasqueira, né? Eu cheguei, a mãe do lado, colocando farofa, os negócios, tal. E eu perguntei, cadê fulaninho? A mãe falou, tá na casa da outra. Eita. Eu falei, da outra quem? Dá aquela lá. Eu falei, aquela lá quem? A namorada dele. Mas a gente imagina, a outra sempre... Assim, a gente se refere a quem a outra? Olha que rivalidade, né? Né? Quando bateu aquilo, claro que nisso eu estava num outro contexto de vida, nem ouvi psicanaliticamente isso. Ouviu, mas estudando sobre as questões de simbiose, né? Do complexo de Édipo e tudo, eu lembrei disso, tipo, caramba! Nega, você tem que se resolver com o tiozinho da churrasqueira, não é com seu filho.
Porque a outra não é outra, a outra é a dele. Né? Vocês têm que se resolver aqui, né? Então, pais que não estão resolvidos, marido e mulher que não estão resolvidos, é complicado. Eu vi um dado que foi muito engraçado, né? Que é o seguinte: qual é a primeira coisa que o casado abandona na sua intimidade? O beijo de língua. A primeira coisa. Ele relega isso só a preliminar sexual. Tipo assim, não tem mais aquele negocinho de chegar até o beijinho de língua aqui, da outra ali e tal. Aquele namoro, né? Aquele namoro, Por quê? Porque tá agindo por demanda. Por quê? Não dá tempo de... Não pelo princípio da relação. Não pelo princípio. Então, isso vai enfraquecendo o laço entre os dois. Quando vai desembocar nos filhos, vai acontecer. Não vamos pra beijar na frente dos filhos. Eu tô falando que é uma coisa que vai abandonar. Dá a impressão que é uma etapa, né? Você sai do beijo e você vai pro sexo. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Agora dá. Agora somos profissionais na relação. Nossa. Mudou. Parece que é sempre uma etapa, né? Sim. E aí essa etapa vai falindo. Vai falindo. E a família hoje, você vê que ela tá tão assim diferente. Eu vejo que tá vindo um tema aí nos consultórios que tá chegando no final do ano, né? Aí começa aquela conversa, vai na casa de quem no Natal, vai na casa de quem no Ano Novo. Nossa, aí alguns você vê aquela obrigação de ter que ir, se não for, o povo fica nervoso, fica bravo, a mãe fica chateada, o pai fica chateado e aquela conversa. E eu vejo que muitos não querem ir para lugar nenhum, querem para o lugar deles, né? Exatamente. Então esse ajuste tá sendo mais difícil, né? É tipo assim, né? Eu quero... é complicado. Não, e depois de toda essa questão de eleição... também. Que foi complicado. Né? Aí isso dividiu a família. Aí continua. Sim, continua. Aí continua e vai levar pra ceia de Natal. Sim. Aí começa a Copa do Mundo. Eu já tô doido pra discutir quem é que vai pôr ou não vai colocar maçã no arroz, sabe? Uva passa. Mas é essa questão, e a gente vai levando. Boa aí né? Frente. É aquele negócio, tipo assim, não que eu tenha contra, mas tipo, por que no Natal precisa passar na casa de mamãe? Ok. Ou Ano Novo na casa de papai. Será que não pode ser a nossa casa? Sim. A gente criando o nosso ecossistema? Né? Não que eu veja problema em ambos, mas desde que esteja firmado o seu ecossistema. Ok. Né? Porque senão daqui a pouco você vai sempre estar dependendo a sua relação de outras relações. Isso. E se essas outras relações também não forem saudáveis? Isso. Então você está se adoecendo duas vezes, porque você está vendo a relação adoecida dos seus pais, a sua relação adoecida e adoecendo seus filhos. E é uma coisa que se perpetua e vai pra frente, né? Porque é aquela coisa, claro que é bacana se encontrar, reunir, enfim, cada um tem o seu jeito, né? Mas isso aí é uma coisa que pega nesses final de ano aí. Então a gente começa a perceber o pessoal comentando, que saco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu queria estar num lugar diferente. Mas tem essas leis, assim, que foram até criadas por quem até já morreu. A pessoa é viva pela lei que ela instituiu. E tá na filha ali, sempre, né? Então isso é muito sério de observar na família, isso é muito sério. Sim. Nós passamos o Natal, os últimos dois Natal, né? Foi viajando. Olha só. Pegamos bem esse período. Olha e só. é bem isso que ela falou, é uma experiência diferente. Sim. É uma experiência, você não tem aquele peso. Porque se você vai para um lado, o outro lado fica sentido. Você também tem que dar atenção pro outro lado. Sim. Fica aquela coisa, sabe? Fica demais. E aí, onde que a gente fica? Onde que fica nós? Sim. Nesse meio, a nossa vontade. E saber que é o seguinte, a frustração de eu não ter ido na casa da minha mãe é dela. Isso. Né? Exatamente. Mas aí que é a dificuldade da pessoa lidar com isso. Sim, sim. Não, a gente também. A vitimação dos pais. E a gente também quer ser aceito, né? A gente também quer ser aceito, né? Indica um desamparo isso, né? Quando eu falo não, né? O desamparo é o que pega muita gente, né? Muito. O desamparo sempre, né? Quando eu falo não pra alguém, enfim. Então, são os manejos da vida, né? Muito importantes, né? Vai ter aqueles que são totalmente desconectados ao extremo também, que é complicado. E esses são muito juntos, né? Onde não há uma autonomia, né? Então, você comprou tal coisa, não contou nada pra gente, não falou nada. Você fez tal coisa, nem me convidou. Tá muito hoje. E hoje os casamentos mudaram muito, né? Você pode ter já visto isso aí. Você pensava assim, naquele casório eu tenho certeza que eu vou. Nem fui convidado. E outro que você nem dava bola, você foi chamado. Falando de família, né? De parente, né? Sim. Então tá muito isso hoje, né? Então você tem até que pensar no que você posta. Você posta uma coisa aí, você vai ofender alguém. E aí você fala assim, eu vou ter que parar de postar então, é isso, né?
É uma coisa que perde o controle, né? Que perde o Para controle. evitar problema, né? Para evitar briga, dor de cabeça, é interessante falatório, porque isso também pesa. Pesa e evoca a inveja do outro lá que não tá onde você tá, né? A pessoa dá muita importância a isso, né? E vai aquele efeito dominó destruidor. A gente tava agora na Fórmula 1 vindo na corrida, aí passou um caminhão com pessoas que pagaram um pouco mais lá, então eles tinham direito a andar de caminhão pelo autódromo inteiro. Quando passou por nós ali, o pessoal tudo vaiou, xingou. Meu filho ainda comentou, o povo que tá com essa vaia queria estar lá também. É interessante essa coisa agressiva do grupo, né? Como diria o Lacão, o grupo evoca o nosso pior muitas vezes, né? Sim. Enfim, né? E família tem essa coisa de grupo também. Sim. E é porque é no próprio grupo que evoca também aquele efeito espelho, né? Isso. Tipo assim, por exemplo, tá nessa sala, uma criança caiu e começou a chorar. Aí a outra vez começa a chorar também. Isso. É tipo aquele negócio, o invejoso viu o cara passando de caminhão. Isso. Falou, vai se lascar. O outro olhou, vai se lascar. Vai se lascar. Mas se eu pudesse, eu tava lá. Mas eu tive que lidar com isso nas suas fotos lá na Fórmula 1. Porque pra mim foi excruciante Fórmula 1. Porque eu morava do lado do autódromo. Você morava do lado. Então, quando tinha, era aqueles... Pensa um barulho. Aí eu também nunca gostei de Fórmula 1. Aí eu cheguei, olhei o seguinte, eu falei, cara, como eles conseguem ficar nesse autódromo? 3 dias. 3 dias. Ué, conseguindo. Pelo simples fato de não ser eu. É só isso. O afeto de cada um com aquilo, né? Mas, por exemplo, na época eu não guardo mais, mas tipo, quando eu tinha um monte de recibo de estádio de futebol. Sim. Né? Então, do mesmo jeito, tipo assim, pode ser que tem gente que não pegava e já fazia plano de comprar todos os ingressos para ir em todos os jogos previsíveis do seu time, como eu fazia, né? Como eu tava sempre indo, né? Então, pra gente era uma alegria chegar a janeiro, Copa São Paulo de Futebol Júnior em São Paulo. É isso porque aí. era de graça. Então a gente podia frequentar, a gente que era de periferia, não podia ir em estádio, porque era caro, né? Continua até hoje. Até hoje continua. Né? Gourmetizaram mais ainda. Mas a gente ia e tipo, eu ia em todos os jogos que podia ir, né? Lógico que às vezes meu Corinthians, né, patinava na saída e não ia, né? Mas, enfim, é nesse caso. Então, pelo fato, mas como que você vai fazer isso? Tá fazendo? Eu nunca esperei que você ia fazer isso, mas você esperava o quê de mim? Né? Uma coisa também interessante, assim, a família saber reconhecer quando há um problema, né? Às vezes a família maqueia aquela situação, né? Então não se comenta nada na família, né? Não, isso não é nada, isso é complicado quando aparece alguma coisa, né? Ainda mais a empatia de quando é com o outro, por exemplo, né? Então o vínculo passa por isso também, né? Por essa questão empática nas dificuldades, né? Mas tem casas por aí que o negócio é assim, é o meu, seu é o seu, né? Cada um dos seus problemas, né? É verdade. Bem dividido. É aquele negócio, a poltrona do papai. Isso, né? isso. E eu onde na realidade eu acho que o nosso papel tem que estar bem definido na relação. Com certeza. E não no espaço físico. Isso. Né? Progressivamente eu tenho tentado ser lacaniano, porque eu acho que ele dialoga um pouco mais. Porque essa questão do retorno a Freud é muito interessante, pelo menos ao meu ver, que é a simplificação daquilo que Freud começou a fazer. Né? E a questão que é quando, nesse texto até que a gente comentou um pouquinho antes, que era os complexos familiares, que ele tinha desenvolvido toda a sua teoria, né? Ele estava no processo de retorno a Freud, mas uma coisa que para mim ficou, para mim foi um toque de mestre de Lacan ali, foi quando ele fala justamente daquela questão, tira essa imagem do pai sendo o onipotente e coloca ele dentro de uma questão funcional, dentro de uma questão que funciona, que dá certo, né? No aspecto de família que vai ser funcional, que vai ser legal, que cada um vai, claro, toda hora entender o seu papel 100%, às vezes desenvolver, às vezes é difícil, mas pelo menos que sempre tem possibilidade daquele toque de bola ali para a pessoa fazer. Então, acho daí que a gente poderia pensar um pouco família, né? Sobre esse ambiente de relação, né? De promoção, de autorização, de formação. Isso. Né? Eu li um livro agora, o ano passado, chamado Formador de Heróis. De você sempre pensar em formar alguém melhor que você.
né? Então, querendo ou não querendo, intimamente nossos pais têm isso. Eu quero te formar melhor. Por mais que às vezes erra, que faz um negócio, mas eu não posso relegar também relegar a eles, né? Todo esse direito direito não, todos esses problemas de tipo, você só fez besteira na vida. Não, muitas vezes é com boa intenção, mas... Pode parecer estranho, mas a família deveria favorecer a pessoa, a liberdade dela exercer a sua fraqueza também e a sua força, né? Poder ser fraca no meio dos seus, para poder ter uma orientação, um feedback, uma acolhida, e a sua força também, como uma coisa de impulsionar os demais, né? Mas aí, às vezes, aquela coisa de não poder, né, ter isso, né? E isso é muito sério, assim, no meio da família. Uma das coisas que a gente mais vê no consultório, né, na análise, aí entre casais, sempre falo, né, nós somos frutos de um casal. Sim. Né? Um casal se deu bem ou não, isso. Nós vamos ser um fruto, Sim. Nós seremos adultos que recebeu essa transferência. Isso. E hoje nós vivemos dentro, eu acho que dentro de uma sociedade que perdeu, acho que, princípios e valores, né? Perdeu essa... Eu vejo assim muito o problema do casal hoje, até essa questão, a gente falou muito sobre a questão do homem, né, daquele padrão, tudo, só que hoje o padrão é diferente, hoje tem muita coisa diferente, né? Sim. Hoje tem crises familiares, hoje o homem já não sabe mais o seu papel, a mulher já não sabe mais o seu papel, as crianças estão ali e não sabem o que é o que. Sim. Né? Até eu queria perguntar, né, isso. pra gente falar um pouquinho, poder trabalhar sobre essa questão, o efeito da ausência do pai no filho, a ausência da mãe no filho, na filha, né? O que isso gera? O que isso vai gerar lá? O que isso vai trazer dentro de um consultório depois? E o que isso vai gerar dentro de um relacionamento? Eu falo consultório quando vem pro consultório, né? De um casamento, né? Ele veio no consultório quando ele tá já adoecido, é igual eu falei, aquele padrão, né? O tranquilo, tradicional, né? Só quando a dor de não estar vivendo. A crise, é muito exatamente, quando a dor de não estar vivendo. A psicanálise vê a questão de pai e mãe como uma função simbólica, né? Então, não necessariamente a questão de carne e osso, né? Vai ter o filho que vai ter o pai e a mãe na sua frente ali, e ele pode não ser tão resolvido e alinhado com essas figuras do que o outro que não teve, mas ele se alinhou com um discurso que é simbolizado e vira uma função para ele. Então, é muito do que é individual, né? Do ser, analisar se a falta sempre gerará coisa negativa e a presença sempre coisa positiva, né? Então é muito de analisar isso. Mas acho que a questão é se esse pai ou essa mãe está introjetado na pessoa, né? Se ela está introjetada de modo importante, ok, né? Que não quer dizer ter ou não a pessoa física na sua frente, né? Sim. Mas com certeza isso vai ecoar assim no consultório. A pessoa vai buscar, tipo, num casamento que faltou aqui, vai projetar no analista, vai buscar no patrão, vai se frustrar, não vai parar em emprego porque vê um pai projetado no patrão ou a mãe, quer dizer, vai pra frente isso. Na questão de... Uma vez eu tava atendendo uma pessoa, uma alta executiva e tudo, né? E terminou a sessão, ela falou, por que você não me dá bronca? Espera a bronca, né? Você vê? Mas deveria? Que transferência. Não, porque né? eu gosto de ser confrontado, eu gosto de feedback. Eu falei, mas você não tem na sua empresa? Não sou treinador aqui, né? Tipo assim, não, eu falei, eu não tô aqui pra dar bronca em ninguém. Me bate, né? Me bate. Então, e foi justamente essa questão, tipo assim, me dá bronca. Meu, eu não quero dar bronca. Eu não tenho porquê. Quem sou eu? Que autoridade que eu tenho pra te dar bronca? Né? Fala aí, solta pra fora aí. E era bem esse negócio, né? Tipo, procurando o pai mesmo. A né? pessoa revive, né? Que bom que ela pode fazer isso, né? Mas agora, essa questão dessas faltas, então, o importante é a pessoa escutar-se na análise, né? Pra ela sair dessa cadeia de repetições, dessa busca idealizada por alguém que preencherá. Não tem isso, né? E é importante que o analista se mostre faltante para o analisando, não onipotente, né? Porque é importante ser faltante. E aí a pessoa percebe a fantasia que ela possui, se percebe o modo que ela repete e ela se afasta o mais que puder disso. Isso seria uma cura em psicanálise, né? Sim. Eu notar a minha fantasia e ficar distante dela o mais que eu puder. Ela morre aqui
ela não é besta, fantasia, ela ri por aqui, pega ou depois se não vigiar, né? Sim. Mas eu consegui estar mais atento a isso. Então, o retorna sempre. O retorno do recalcado é muito forte, né? Então, a Sibeli perguntou isso, então acho que a questão é como que a pessoa descreve isso para você no setting. E ela perceber isso e se afastar, né? Seria muito importante, né? E até tem aquela questão daquelas neuroses repetitivas, né? Que é justamente, ou quando a pessoa solta a frase, tipo assim, e mais uma vez eu tô sozinha. E mais uma vez eu tô sozinha. Mais uma vez eu tô sozinha. Quando na realidade o que assombra ela não é não ter o outro, é nunca se ter. Isso mesmo. Nunca se olhar e a partir desse ponto dizer, peraí, eu existo. Isso. E eu não tô sozinho porque eu existo. Né? É aquela pessoa saber sair de uma família desestruturada e se encontrar. Se refazer. Né? Porque o problema hoje da pessoa que sai da família desestruturada e continua é uma pessoa, uma geração. Hoje a gente vive uma geração carente. Essa é a questão. Sim. De carência absurda. Muito grande. Essa questão da transferência, como analizando, é grande. Não, se a gente fosse falar, a gente teria que falar do batom vermelho, do silicone, né? Que é a questão não o objeto em si, né? Mas o simbolismo dele ali, né? De onde as mulheres procurando ser cada vez mais fálicas, mais poderosas, não que não sejam empoderadas dentro daquilo que precisa ser. Não é nenhum discurso de desmerecimento, mas sim de uma demonstração psíquica de uma falta, né? Todo excesso revela uma falta, né? Então é nesse sentido, né? Então hoje todo mundo é intocável, né? Todo mundo é muito intocável. Por isso a importância do analista acolher a singularidade da pessoa que procura análise, nem ter paciência, né? Não ficar assim, nossa, ele deveria já estar fazendo tal coisa, entendido. Não, é o ritmo dele, né? Então a pessoa está ali porque ela quer ter uma oportunidade de se apropriar da sua essência, né? Então o analista ocupa o lugar do vazio para favorecer que ela apareça, né? Isso é muito bonito, a dignidade, né? Quando Lacan falava que a gente faz análise para ter honra, né? Então isso é um resgate mesmo da pessoa, né? Mais do que família com os que moram com ela ser família consigo mesmo, né? Um grande passo, né? Sim. Exatamente. Tem uma frase de Freud que fala assim, eu acho que se encaixa no padrão, né? Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser muito bons. Né? É verdade. Poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser muito bons. Isso. O Freudão também manda o seguinte, né? Não se compare com ninguém, a não ser com você há tempos atrás. Exatamente, tem uma frase que ele fala isso. Então, ainda bem que aqui não tem a BNT, né? Pra gente ter que, né, botar... Uma pessoa, né, do passado, né? Isso. Então, a única pessoa que você pode se comparar é com a pessoa do passado. É mais ou menos isso que ele fala. Não, é isso mesmo, com você. Aí você consegue fazer uma análise, se é aquela pessoa ainda? Porque senão ele vai sair na máxima daquela música do Belchior, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E aí a vida passa, a pessoa, em nome do desejo do outro, ela começa a se perguntar, quem sou eu, né? Eu fiz tanta coisa na vida, eu vim pra lá, vim pra cá, eu casei, eu construí, eu desconstruí, e aí eu não sei direito qual que é a minha, né? Aí ele dá essa acordada, que bom, ok, né? Começamos alguma coisa dali, né? Então a família realmente, você vê, dá um pano pra manga tudo isso de família, né? Mas a questão muito importante é favorecer a autonomia, favorecer a essência de cada um, né? Observar a diferença. A pessoa ter prazer em voltar para casa, né? Que não tem acontecido muito hoje, né? Então você voltar para casa, encontrar um ambiente muito importante que faz você voltar sempre, né? Sim. Isso é muito importante. Quando a pessoa é muito complicada, ninguém quer estar com ele ali, né? E aí você vai falar, você cultivou alguma coisa que você afastou de você durante o tempo, né? Então foi uma vez de mãe e de pai, né? Sim. Porque tudo vai caindo no vínculo mesmo. Vai caindo no vínculo. Mas eu acho fantástico essa ilustração do destaque, para mim ela é sempre fantástica, porque a questão eu preciso ver os meus entes no meu lado, no meu ambiente mais íntimos e gozar com eles se destacando, Sim. com eles vivendo a sua personalidade, a sua individualidade, sendo senhores, né, do seu simbólico, do seu real, do seu imaginário, até das suas próprias neuroses, tipo, sem culpar ninguém, tipo, não, sou eu. Tem toda uma explicação, mas quem está sentindo sou eu vou para cima, eu vou resolver. É isso aí.
E vamos que vamos. Eu acho que esse é o caminho, né? Porque querendo, quando Lacan mesmo fala disso, né? Que em terapia a gente não fala em outra coisa a não ser de amor, porque as pessoas adoecem de amor. A demanda de amor. A demanda de amor. Então, é isso, que a ideia é apaziguar essa questão dentro do ser, né? Para que seja algo real mesmo, né? Seja algo real, essa paz, tipo, eu não consigo te mudar. Não consigo, é impossível. Ninguém muda ninguém. Mas eu consigo ressignificar a minha vida. Eu consigo ressignificar a minha história, né? Dialogar com a minha dor. Perfeito. Né? Então, acho que é interessante. Porque nada é mais nosso do que as nossas dores, os nossos fracassos, mas também as nossas resoluções, as nossas conquistas. Tudo, né? Então, acho que eu preciso olhar para isso e dizer, vamos para cima. Vamos para cima. Acho que tudo tá na base, igual você falou, né? Tudo tá na base do amor. Não adianta, acho que a pessoa ela busca ter uma família, né? Em busca do amor, de ser amado, de suprir às vezes, né, uma ausência. E eu vejo assim também muito a pessoa busca o quê? A família, né? Constituir uma família em busca de algo que se chama felicidade. Esse lance da felicidade. Felicidade, né? Felicidade ainda é uma busca, né? Isso. E as pessoas ainda vivem atrás da felicidade. A felicidade é algo simples. Acho que é um filme, né? Em busca da felicidade. Exatamente. A procura da felicidade, né? A felicidade está nos detalhes mais simples. E eu acho que os detalhes mais simples é os que estão sendo perdidos dentro da família. Dentro do casal, os atos mais simples, que é o quê? É sair junto, é ter tempo junto. Passear, ver um cinema, namorar, né? Às vezes deixar os filhos mesmo com alguém para ficar ali junto, sozinho. Saber conversar, né? São coisas simples, né? Muitas vezes eu já falei para casais que eu atendi, eu falei assim, mas é tão simples, é só você sair, né? Toma um sorvete, não precisa gastar nada, vai dar um passeio, vai fazer essa falta. Lá na frente, quando os filhos saírem e ficar vazio, isso aí. a crise vai aumentar. Porque aí eles não vão saber como viver. Não tem vínculo. Né? Começa os dois sozinhos e termina os dois sozinhos. Sim. Né? Então, quando o casal não tem esse vínculo, perde essa questão, né? Eles buscam a felicidade, mas eles acham que felicidade é outra coisa. Felicidade é o quê? Trabalhar muito, felicidade é ganhar dinheiro, felicidade é o quê? Você tem que dar um jeito, você também tem, né, sempre cobrando o outro a felicidade, né? E não sabem construir mais a felicidade junto. É isso aí. E aí o que acontece, né? Lá na frente vai ter problema. Sim. Aí essa transferência desestrutural vai gerar outro casamento com problema. Porque os filhos vão buscar relacionamentos tóxicos, né? Sim. Vai ser aquela questão, né? A não ser que eles se deparem. Essa neurose da repetição, né? Exatamente. Neurose de repetição. É ser o que o Winnicott falou, né? E não só isso a mãe, que embora ele falou isso pra mãe, né? Mas todos nós sermos suficientemente bons, né? Então, isso. Já tá ótimo, né? Suficientemente bons, né? Então E aí esse gancho de final de ano, que a gente começa aquela fase das promessas, né? O ano novo, acho que é agora a gente poder ver isso, né? Não espere o novo ano e para ver algo na sua família, não espere nada disso, né? Sim. Tem tempo pro ano novo ainda, né? Mais de um mês aí, então quer dizer, a gente pode morrer, então observa agora, né? Até a questão do ano novo é interessante, porque a gente só pensa na questão do unir, da comunhão. Naquela hora ali, quando né? De acordo, né, com como diz assim, com os eventos, né, as convenções, né? Exatamente, as comemorações, só nessa fase. Só que o problema você pensa, mas cada um pensa também, e cada um quer do seu jeito. Isso. Né? E aí vem a crise, vem aquele problema. Tem que ser aí a gente vive o teatro do absurdo, né? Cada um coloca a sua selfie ali, a sua máscara e entra ali. E igual o Barate falou, vai continua, não acaba mais. Não. Vai prolongar isso. Sim. Se prolonga e vai embora. O Lacan falava que a análise tem a ideia da análise, ela gerar o despertar na pessoa, né? Sim. Enquanto ela não desperta, fica uma coisa meio piloto automático, assim, né? Então esse despertamento, né? Tem um vídeo que a gente até fala muito no YouTube, dos martelinhos, né? Eu usava muito em palestra também esse vídeo, né? Mostrava alguns martelos batendo assim em sequência, numa cadeia de fábrica, assim, numa estrutura, e tinha um martelinho que era colorido. Ele dançava, ele rebolava, mas ele batia do modo dele.
Aí esses martelos estão iguais aqui, param assim e olham pra ele. Ele tá sozinho, assim, uma musiquinha de fundo. Quando ele se percebe observado, ele para, aí ele bate que nem os demais, assim. Morreu a pessoa, né? Acabou, né? E quantos que estão acabando assim, né? Sim. Aquilo que era a essência dele, né? Exato. Ele fazia também, diferente, mas ele fazia, né? Exato. Aí ele se rendeu. Então a moral da história do vídeo é esse se afirmar no meio de uma coletividade, a começar da família, né? Sim. Quando o filho quer sair do colo, quer andar, já é uma diferença isso, né, pros pais, né? Ele já quer ser ele ali, né? Isso. Interessante isso. E a gente precisa entender isso, né? Saber que isso que bonitinho pra alguns, pra outros não, né? Fica preso aí, né? Não. Não, é verdade. Hoje uma das coisas assim, a gente já ir caminhando Sim. no final, mas Sim. hoje eu vejo assim uma das coisas que reflete muito, e eu acho que está bem destacada na adolescência. A adolescência, ela mostra o retrato dos pais. Com certeza. A adolescência é o retrato dos pais. Sim, ali. sim. O adolescente. Antes a gente passava por tudo. Eu lembro que a gente passava por problema. Hoje é ter o bullying, né? Era zoação na nossa época. Sim, e todo mundo zoava. Sim. Claro que tinha aquela pessoa mais quietinha que ficava ali, mas depois ela se resolvia, né? Era a arte do insulto que a gente tinha antes, né? E hoje não, hoje é tão diferente isso. Eles encaram de uma forma tão diferente. E eles buscam essa proteção dos pais. Eles buscam essa questão, né, de não saber como se defender. Aí vem para um consultório em crise. Mas eu não sei como fazer isso, eu não sei como fazer aquilo. Pais com adolescentes hoje falam assim, meu filho não consegue ir ali pegar um lanche, fazer um pedido não consegue. É verdade, já vi ele isso. não consegue conversar com o outro. Ele tem dificuldade de ter um relacionamento. O pessoal zoou ele por causa disso. E a pessoa toma aquilo. Isso. Dá a impressão de que hoje os pais também não sabem lidar com isso. Com certeza. Eles potencializam o negócio. Eu vou lá, eu vou resolver. Que não sei Isso atesta a falta deles, a impotência deles. E frase como aquele, né? Aquele que agrada a minha cria, adoça a minha boca, né? Eu vi uma vez um vídeo, acho que foi um vídeo tem uma série sobre psicanálise, né? Aquela série do Dalton Mello. Sessão de terapia. E tem uma frase que eu achei interessante que ele falou para uma senhora. Essa senhora estava sentada e ele falou assim, sobre a criança, né? Quando ela brinca, ela cai, ela rala o joelho. Ele falou assim, sabe que aquilo é importante para a criança ralar o joelho. Porque ela ralando o joelho, ela entende, né? Ela vai entender a dor, o sofrimento e ela vai saber lidar com as frustrações, os problemas. E ela vai entender também que aquilo passa, que aquilo se cura, que ela pode levantar e ela pode recomeçar. Então é importante permitir e não oprimir. Hoje a família e os pais, né, com essa questão, né, oprimem. Então é melhor deixar o filho o quê? Deixa no tablet, deixa no computador, deixa em casa trancada, tá ali fazendo tal coisa. Isso. A criança não sabe, né? A criança hoje, tem adolescente hoje, pré-adolescente, não sabe andar numa bicicleta, não sabe, né? Então, isso mesmo. Outro dia eu tava conversando com essa ausência, né? E outra coisa também que a faixa etária. Sim, a faixa etária dos pais hoje aumentou muito, né? Sim. Né? A gente tem pais que, por exemplo, um dia eu tô na escola da minha filha, encosto num cidadão lá, e aí veio buscar netinha? Eu fiz isso. Ele não. Eu fiz isso. Você fez isso? Você falou pra pessoa? Fiz isso, é avó de quem? Não, é minha filha mesmo. Eu aprendi. Você é constrangedor, né? Você fica meio assim. Tá? E eu aprendi o seguinte, né? Quando eu fiz aula de teatro, muitos anos atrás, eu descobri o seguinte, deu merda. Não tenta consertar. Não dá. Vai, toca o barco. É pior até. Legal. E aí, o que acontece? Aí eu tô vendo, um dia eu tô conversando, né, com essas mães, né, que chamam hoje de, sem fazer juízo de valor, só pra falar os fatos em si, né, que essa gravidez tardia, né, tava conversando, o filho quer isso aqui, eu falei, bicho, você não tem carteira de trabalho, não? Não. Tira a carteira de trabalho, vai trabalhar no Viscard e tal, não sei o que, né, menor aprendiz, coisa e tal, Epesmel, comecei a falar, não pode ainda. Por quê? Porque não tem idade pra tirar carteira de trabalho. Eu tirei a minha com 14 anos. Eu também tirei. Hoje é com 16. Né? Então eu olhei e falei,
Não, então vai vender sorvete. Eu fiz isso, pô, vende ficha. E querendo ou não, isso também ajuda a atrasar, né? Sim. Atrasa a maturidade, a maturação da criança, né? Aquela fase. Então, é esse negócio de autorizar. Eu falo, não, você vai trabalhar. E eu tenho vários amigos que agora estão em home office, começaram a colocar os filhos para trabalhar junto. Ok. Né? Para saber que é o seguinte, não vai, nem tudo vem de graça, não. Quer dizer, não tem almoço grátis, alguém pagou. Né? Então, é esse negócio. A gente tá olhar essas questões, né, da relação, acho que é muito interessante. Sim. Família. E tem muito para falar, porque é um universo muito bom, porque ele é formador, né? Exatamente. Sim. Né? Um pai, ele tem até no desenvolvimento da lei na vida da criança, do pode e não pode, isso é maravilhoso. A mãe, na questão de ser um espelho de sociedade, pô, isso é de um material singular na existência do ser humano. Demais da conta. Né? Então, tem tudo isso. E sendo bem aplicado, né, intencionalmente aplicado, a coisa vai funcionando legal também. Né? Mas é isso aí. É isso aí, você vê que dá uma discussão boa, né? Nossa, igual o Vilela falou, né? Falar de família é um universo. É um universo. Enorme. É um universo. Você pode focar só em o casal, foca só nos filhos, né? Sim. Familiares. Muitos desdobramentos, né? Mas também eu queria deixar claro para quem vai assistir isso, porque a gente está eternizando uma fala aqui, né? Agora pode ser uma maneira de a gente eternizar e até de nesse processo, se surgiu alguma dúvida, alguma coisa, exatamente, né? Entrar pelos os arrobas aí, né? Do nosso pessoal, mas também tem o Psicanálise, o podcast no Divã. Entrar ali, achar a gente, se precisar de perguntar alguma coisa, até perguntar em box, né? E a ideia é da gente criar essa rede, né, de comunicação e de desmistificar até a própria psicanálise nesse sentido. Exatamente, e trazer também essa ideia, na verdade, trazer essa ideia de que a terapia é só para o momento que você chegar ali no fundo do poço, no adoecimento. Não, isso. Não. Né? Faz parte, é importante, né? Faz parte do processo. Nós viemos de famílias, nós viemos com traços familiares, com raiz, com problemas. Né? Só pra você ter noção, eu fiz terapia de casal no meu primeiro ano de casado sem nenhum problema aparente. E que foi muito bom. Ótimo, né? É preventivo, né? Exatamente, essa é a palavra. Acho que a questão também tem muito ainda da cultura, né, do nosso país que olha a análise, né? Tem países aí que é muito normal falar de análise e aqui ainda aquela questão, para alguns até como uma coisa assim meio, mas é um bater-papo, como se não fosse um trabalho isso, né? Eu lembro de um caso de um adolescente que o pai dele falou para mim assim, mas Baracho, eu pago para bater papo com você. Eu falei, bata papo com ele então, né? Faça isso com seu filho. Ele tá aqui porque tu não bate papo com ele, né? Então ele, naquela visão do homem trabalhador, braçal, ele não via como uma coisa assim interessante, que gerasse alguma coisa. E o filho tava tendo espaço, lugar de fala, né? Então acho que é bacana esse movimento aqui do podcast para desmistificar realmente isso, né? A análise é para todos, né? A análise é para quem tem desejo. O mais importante é isso, né? E não é tão somente uma conversa, é uma técnica, né? É uma técnica. E eu acho que essa nova geração que tá vindo, ela tá enxergando isso. Ela tá vendo a necessidade, tá vendo como que é bom, como que melhora, resolve, uma técnica. Né? O desejo de fazer. Sim. Um dia perguntaram pra mim, você cura? Eu falei, não, eu te proporciono uma experiência analítica. Você que... Aí a pessoa falou, mas qual a técnica que você usa? Eu calei a boca. É angustiante esse silêncio, da minha parte. Okay. Né? Até te mandei áudio depois. Sim. Porque o mais neurótico vai falar, né? E eu ficava, qual a técnica que você vai usar? Eu fiquei quieto. Fala aí. Eu acho interessante que eu gosto de fazer um atendimento, eu vejo essa visão. Ele além de fazer os atendimentos, ele ensinava. Ensinar. Ele ensinava. Como um analista analisando. Exatamente, isso. Ele ensinava. Isso. Né? E até essa questão também é legal, de acrescentar, né? Sim, de ensinar, de fazer. Até eu achei engraçado, isso eu vi de uma adolescente, né? Sim. Que eu atendi. E ela falou assim, nossa, mas eu fui num outro lá, né, terapeuta e tal, mas eu falei mas aí eu só parecia que só ia falar, mas agora você tá falando, você tá ensinando umas coisas que eu nunca ouvi, né? É isso aí. Poxa, agora faz sentido bastante coisa, é um gozo. faz sentido, né? Eu falei assim, nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Aí eu peguei e parei e falei assim, eu posso tirar
20 minutinhos teus, eu vou tirar, tá? Porque eu quero falar com a tua mãe. A mãe tava esperando na sala de espera e eu falei assim, entra aqui dentro. Isso aí. Eu peguei e comecei, sabe? Ela, nossa, mas jamais eu imaginaria, jamais eu pensaria isso, tal. E fui passando aquela questão, né? É isso aí. Eu gosto muito dessa parte que Freud faz, né? Ele senta ali, mas ele fica na escuta. E sabe o que é legal? É a devolutiva do paciente, né? Exato. Por exemplo, um dia eu cheguei assim no meu consultório, aí o paciente mandou recado antes. Cara, entrei pra sala porque tava muito calor pra ligar o ar-condicionado. Então era tipo assim, era hora de almoço, tinha saído pra almoçar, então ele chegou um pouquinho. Tá tranquilo, já tá assistindo em casa, legal. Sim. Aí entrou, ligou o ar-condicionado e tava todo emperdigado, peito pra frente. Falei, o que foi? Não, tô feliz. Falei, mas por quê? Porque ele faz medicina. Eu tive aula de psicologia. Opa! E abriu uma discussão, o cara começou a falar de psicanálise e eu comecei a explicar. E eu me senti muito bem. Eu falei, com o quê? Que eu estou entendendo a psicanálise. E que eu tô podendo. E aí o meu professor olhou pra mim e falou, caramba, mano, você estuda isso daí? Não, é que eu faço terapia. Mas você aprendeu isso aonde? Na terapia. Exatamente. É assim que funciona. E é onde mais aprende na terapia. Não, e quando você aprende, exatamente, ali no diva, ali na prática. Análise pessoal. Na análise. E quando você recebe isso, é igual que você comentou, né? Primeiro dia de aula. Os primeiros dias de aula que a gente foi aprendendo. A vontade é tão grande de você transferir, de você passar, de você contar, de você ajudar. O despertar do ajudar aumenta. Ixi, potencializa na gente. A gente quer ajudar. Mas eu acho que seria legal um dia a gente fazer um sobre casos clínicos, né? Opa! Sim, seria muito interessante. Porque isso humaniza mais o negócio, né? Sim. Tangibiliza mais a questão, né? Essa vivência da psicanálise. Mas é isso aí, gente. Isso aí. Bom demais. Pessoal. Bom demais. Como o Vilela falou, se tiver dúvidas, né? Manda aí, tem o Instagram de cada um, depois a gente posta o Instagram de cada um pra seguir, né? E atendimentos, estamos à disposição, né, pro pessoal aí que deseja fazer uma análise. É verdade. Familiar, falar sobre a família, né? Se identificou aí, de repente, né? Se identificou, lógico. Então é o momento, né? É o momento. Muito bom. Sim. Pega aí, Guilherme. A gente lançou lá no Instagram um sorteio, né? A caneca aqui, ó. Lá. Pink Freud. Pra quem se inscrevesse no canal, né? Pink Freud. Que legal. Aí atrás tá aqui, né? Não me Freud. Isso aí. Você já acorda. Sim. Né? Você já acorda. Não me Freud. Né? Sim. Não me Freud. E um negócio que é muito legal, toda segunda-feira eu abro uma caixinha de pergunta, que a pergunta é, e aí, tá Freud? Manda que eu respondo. Né? Exato. Hoje a gente vai fazer o sorteio, né? Vê aí, Não, o mestre. Passar pro Baracho, né? Pega o nome, né? Isso, vamos ver quem que vai ser sorteado aí com a caneca. Tá, olha aí. A gente entra em contato e depois entrega essa caneca. Se tiver Sandra, vai ser marmelada, hein? Se tiver escrito Sandra, vai ser marmelada, hein? O nome da pessoa... Vinícius Peralta. Nossa. Parabéns, Vinícius. Peralta estudou comigo na aplicação. Ele tá vibrando agora. Legal. Ele quando eu postei, ele já colocou lá, mandou pra mim já mensagem. Então. Já me inscrevi. É isso aí, parabéns. Ele comentou bastante? Ele falou... Que bacana, Vi. Ele gosta do tópico família contemporânea. Legal, muito bom. Vamos falar sobre isso. Ele deu bastante ideia, Vinícius. Que legal, né? que bom. Ele deu bastante ideia sobre temas também. Isso aí. Bem bacana. Ele é do tempo do colégio, da aplicação. Então, online. Legal. Viu? Um abraço. Você ganhou. Viva obrigado, ele falou. Você ganhou a caneca do Pink Freud. Quando você tiver... O Peralta Pink Freud, naqueles dias, né? Terminando aí ele tá terminando aí como fala, doutorado. Esses dias eu conversei com ele, tava lá, meu Deus do céu, tô aqui no doutorado. Quando você estiver bem cansado, você vira a caneca, ó, não me Freud. Isso. Beleza? Doutorado em que ele tá fazendo? Ele... Posso sair, Responde aí, Vinícius. Acho que é matemática, na área de matemática. Obrigado. Doutorado em matemática, doutorado, né? Não é? Na área de matemática. Ele tá já ele coloca. Não, beleza, vai ser legal, a gente já fica sabendo. Tudo de bom. Sim.
Nosso convidado aí também, nós vamos estar trabalhando, então o nosso convidado aqui, foco é o que quiser. Dr. Baracho, uma lembrança, né? Uma lembrança, quase fica assim. Ai, meu Deus do céu. Primeira participação aí do podcast. Muito obrigado. Minha coleção de canecas aqui, mais uma aqui, ó. Obrigado. Eu participei com muito gosto. Aí, ó, e tem o número. Que legal, mas que chique. E eu vocês, sei também, hein? vou até usar uma palavra aí, uma peculiaridade dele, ele gosta de camiseta de time. Quase Se você quer mandar pra ele aí, ó, manda a camiseta de time pra ele. É isso aí. Da Ucrânia, ó. Da Ucrânia. Doutorado em matemática pura. Legal. Ó, viu, doutor? E outra coisa, quem quiser, ó, canecas aqui, já vou fazer a propaganda, Canecas Londrina. Entra em contato também lá, né, no Instagram que a gente passa o contato. Querer começar uma iniciativa de podcast, a gente precisa de ajuda, né? Hoje nós estamos começando, é o primeiro podcast, na verdade a gente está fazendo como fala, aquele experimento, né? É isso aí. Que honrado. Entre amigos aqui, claro que nos próximos a gente vai dar uma modificada, vai melhorar a tela, vamos fazer propaganda, se de repente você quer anunciar, fazer algum anúncio também, a gente vai estar trabalhando, né? Então foi a primeira experiência nossa aqui. Então a gente já sabe os ajustes, né, Vilela? É isso aí, já sabe. Vamos trabalhar para isso. Mas uma coisa que deixar claro aqui, gente, a gente também faz terapia, tá? Exatamente. E é muito bom. Atendemos. E se tem uma coisa que a gente faz, o negócio é que a gente tem orgulho nessa profissão, é que a gente tem mais tempo de divã sentado na cadeira sendo analisado do que o paciente, né? É a melhor coisa que tem, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Você sentar ali, você fazer o papel, né? Isso. Então, mas beleza. É isso, gente. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, obrigado. Tamo junto. Até mais. Fica ligado, a semana que vem a gente vai ter... Aline Maciel. Nós vamos ter aí conosco a Aline Maciel. Grande profissional. Ótimo. Excelente. Também passou, né, pela Isso, SFP. excelente. Ela é excelente. Ela fala sobre temperamentos, famílias, trabalha muito com criança. Muito bom. É bem bacana, viu? Legal. Então não percam. Quarta-feira que vem nós vamos estar fazendo um pouquinho antes, né? Nós vamos transmitir às 19h30. Certo? Okay. É isso aí, gente. Valeu pela presença aí, pela participação. Obrigadão. Abraço, até mais, gente. Aí. Frio da moléstia. Porra!